Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 28 a 30 do livro de Jó, versículos 1 a 11 do capítulo 28. O capítulo 28 continua o discurso de Jó. Dessa vez ele fala sobre a sabedoria humana e nos versículos 1 a 11 enfoca o fato de o ser humano ter mostrado grande habilidade em explorar a terra em busca de seus recursos escondidos e valiosos. Nos versículos 3 e 4, sobre o homem por termo à escuridão e abrir caminhos, é que por vezes homens eram suspensos em gaiolas ou cestos puxados por cordas para escavar minerais em poços de extração. Em alguns casos, eles abriam túneis horizontais. Em lugares escuros, os trabalhadores iluminavam o caminho com tochas. Nos versículos 5 e 6, algumas vezes as paredes do túnel eram aquecidas a fogo e logo em seguida encharcadas com água para fender rochas duras. As pedras que eram então trazidas à superfície podiam conter safira lápis lazuli, uma pedra azul escura que normalmente contém pós de pirita dourada. A vereda mencionada no versículo 7 é a do minerador procurando por ouro, pratas e pedras preciosas. No versículo 8, pássaros e feras não conhecem esse caminho sob a terra. Os versículos 9 a 11 fazem alusão às tecnologias extraordinárias para aqueles tempos que os mineradores desenvolviam e empregavam. Versículos 12 a 19. Nesses versículos, Jó fala sobre a sabedoria e que, apesar da impressionante habilidade técnica do homem, ele não conhece o caminho para a sabedoria e a inteligência. A sabedoria é mais valiosa do que metais e pedras preciosas, inclusive o famoso ouro fino de Ofir e o topázio da Etiópia. O cristal era uma mercadoria valiosa no Antigo Oriente. Versículos 20 a 28. Em contraste com a descrição anterior sobre os caminhos da mineração e do empenho, o lugar da sabedoria está encoberto aos olhos de todos os seres vivos na terra, incluindo os seres humanos e também as aves do céu. Somente Deus entende e sabe o que é a sabedoria e como ela pode ser adquirida. Ele é o único diante de quem a terra e os céus estão completamente revelados, porque foi ele quem os criou. Assim, a sabedoria é dada por Deus e definida em relação a ele. Jó pode estar reprovando seus amigos pelo tratamento que recebeu, insinuando que eles não agiram em conformidade com o temor do Senhor. A sabedoria habita com Deus e o ser humano age com sabedoria quando segue os padrões de Deus e se afasta do mal. Agora nós vamos estudar o capítulo 29, versículos 1 a 10 do capítulo 29. Jó se queixara do escrutínio de Deus. Agora se lembrava dos dias passados em que Deus o tornara próspero. Em primeiro lugar, Jó havia sido um homem protegido por Deus. No versículo 3, a lâmpada simbolizava as bênçãos e a direção de Deus. Quando ela se apagava, surgiam calamidades. Em segundo lugar, Jó havia sido um homem feliz com seu lar. Em terceiro lugar, Jó havia gozado de grande prosperidade. No versículo 6, o leite e o azeite simbolizam os mais excelentes prazeres da vida e eram símbolos de prosperidade material em uma sociedade agrícola. A rocha era o solo rochoso onde cresciam as oliveiras ou a prensa de pedra usada para extrair o azeite. Em quarto lugar, Jó havia sido um homem respeitado por todos. A sua opinião era respeitosamente observada e, quando a expressava, escutavam-na em silêncio e encerrava-se a discussão. A praça à porta da cidade servia como lugar para decisões legais e judiciais, como mercado e local de encontro geral. Versículos 11 a 17. A bênção que Jó recebia de outros significava a bênção que ele havia sido para aqueles que não tinham ninguém que o socorresse, que ele livrava. Jó havia sido uma pessoa de recursos significantes, que usou suas posses e sua influência como quem se cobria de retidão e justiça para prover o que o cego, o aleijado, os necessitados e até os desconhecidos não podiam fazer sozinhos. As ações de Jó contrastam com a maneira como ele é tratado agora que está em necessidade. Jó assumia causas legais, mesmo quando não havia nenhum benefício possível para ele. Jó descreve suas ações em favor dos necessitados como equivalentes a quebrar os queixos do iníquos, provavelmente porque ele expunha e desvendava os meios pelos quais eles haviam capturado os pobres como suas vítimas. Nos casos em que Jó desempenhou funções oficiais, ele demonstrava justiça ao defender os direitos dos desamparados e deixar imponentes os opressores. Versículos 18 a 25. Por causa das bênçãos de Deus e de sua justiça, Jó esperava viver uma vida longa e saudável. A areia simboliza coisas numerosas demais para se contar. O ninho traz a imagem segura do lar e da família. A árvore bem irrigada fala de saúde e prosperidade, bem como da retidão de Jó. O arco simboliza força e vigor. As opiniões e decisões de Jó eram tão valiosas quanto a chuva refrescante ou o destilar do orvalho numa região seca. Uma vez que Jó era considerado sábio e poderoso, todos atribuíam grande valor à sua aprovação. É como um pouco de ironia que Jó se refere ao passado.
quando alguns ouviam as suas palavras e não respondiam, e também a forma como ele anteriormente vivia, como quem consola os que pranteiam. Seus amigos originalmente se sentaram para consolá-lo, mas em vez disso ficaram tensos com suas palavras e acabaram agindo como seus acusadores. Agora nós vamos estudar o capítulo 30, versículos 1 a 4 do capítulo 30. Anteriormente, jovens e velhos, oficiais e nobres tinham respeitado Jó e esperado por sua aprovação. Agora Jó sofria humilhação por parte da plebe da sociedade. Os pais dos zombadores eram homens desprezíveis, cujo estilo de vida indolente consumia sua vitalidade e os forçava a andar em busca de comida. As malvas provinham de uma planta comestível que servia de alimento para os pobres. As raízes dos zimbros normalmente eram usadas para fazer carvão e não para ser mantimento. Versículos 7 a 9. Esses homens bramavam de fome como jumentos selvagens. Ser referido como gente sem nome era insulto, era o mesmo que não existir. Jó lastimava a canção que os jovens fizeram para zombar dele. Versículo 11. Em contraste com o passado, Deus afrouxou a corda que firmava a tenda de Jó, e homens de baixa estima aproveitaram a oportunidade para soltar a língua e tomaram coragem diante dele. Versículo 14. A multidão bramava diante de Jó como uma tropa de soldados atravessando uma grande brecha em uma fortificação. Continuavam desinibidos, fazendo um ataque a Jó. Versículos 16 a 26. O pó e a cinza eram símbolos de humilhação e insignificância. Jó sentia que seu presente clamor pelo socorro de Deus não era respondido. A vida de Jó se desintegrava em dias e noites de insuportável sofrimento. Era como se Deus o tivesse amarrado numa camisa de força e o lançasse por terra. Jó questionou a conduta do Senhor. O ataque de Deus era como chutar um homem quando ele estava prostrado. Parece que Jó estava dizendo que Deus deveria ter mais simpatia, já que ele mesmo a tinha, de modo a não destruir totalmente o que já estava arruinado. Jó pensava assim e clamou por socorro em seu sofrimento. Versículos 27 a 31. O sofrimento de Jó era total, físico, espiritual e emocional. Seu íntimo fervendo e seu calor devem ter sido efeito colateral da doença que enegrecera sua pele. Abandonado por Deus e por seus companheiros, Jó comparou seus ignorados clamores por ajuda ao uivo angustiado do chacal e ao som pesaroso do avestruz. Jó descreveu seus clamores como sons de instrumentos musicais. Em vez de melodias de júbilo, louvor ou conforto, a harpa de Jó só produzia tons fúnebres. Sua flauta não proporcionava nenhuma melodia alegre, apenas uma voz de lamentação. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 28 a 30 do livro de Jó.